Vou chamar aqui para nós agora para conversar conosco ao vivo o cientista político Christopher Garman, da agência de risco Eurásia. Christopher, como sempre, nossa grande apreciação e obrigado do Jornal da CNN pela sua participação aqui, a sua presença na nossa edição. Christopher, boa noite, eu queria abordar algo que a Eurásia, que tem enorme influência em formadores de opinião ao redor do mundo, publicou essa semana a respeito do conflito. Ela disse, ao contrário do que muitos de nós da imprensa estamos dizendo, a Eurásia disse, Biden tem sido consistente. Explica melhor. Não, olha, eu acho que o Biden tem adotado uma postura consistente no sentido de tentar aumentar os custos para a Rússia conduzir uma invasão da Ucrânia, né? Acho que parte da aposta que o Putin tem feito ao longo dessa crise pelo menos uma aposta que a aliança transatlântica entre Estados Unidos e países da Europa estava mais fraccionada, os Estados Unidos estavam olhando mais para dentro, com foco na China, e, portanto, na medida que colocou as tropas na fronteira, medindo, né, a reação que viria dos Estados Unidos e da Europa. E o Biden tem, de uma forma consistente, construído e conseguido uma certa coesão de postura entre Estados Unidos e países da Europa, e se analisando sanções graves se, de fato, entramos em um tipo de conflito armado. Então, acho que isso deu uma certa pausa para a Rússia, mas, no final do dia, nossa avaliação é que a chance de um conflito armado, mesmo que mais modesto e não um avanço chegando a Kiev, parece estar mais provável hoje, dando sinais, todos os sinais que nós estamos vendo de Putin e da Rússia. Eu sou grato porque era justamente para esse ponto que eu ia. As publicações que vocês fizeram, dirigidas aos seus clientes essa semana, causaram certa consternação nesse sentido, porque ninguém quer ver guerra. Mas com o respeito que vocês têm como analistas de riscos, é exatamente o que vocês estão dizendo, Christopher, que a possibilidade de um conflito militar cresceu, não diminuiu. Sim, e evidentemente reconhecemos que é um momento extremamente delicado e também difícil de ler os sinais para ter certeza que estamos caminhando por uma guerra ou um conflito armado. Nós estamos num momento que muitas vezes a literatura de relações internacionais chama de diplomacia coerciva, né? Cada lado aumenta as ameaças dos custos de um conflito e muitas vezes uma solução diplomática ocorre quando você está na beira de um precipício. Então, é comum que tenhamos esse aumento de tensionamento, né, que é coexistente com uma saída diplomática. Mas, em algum momento, tem limites para esses aumentos de sinais mais bélicos, e a gente percebeu que a visão dentro da Casa Branca, que antes estava dividida até uma semana atrás de se uma solução diplomática possível, os serviços de inteligência estavam convencidos que iríamos ter uma guerra na Ucrânia, e houve um alinhamento dentro da Casa Branca, até porque os sinais de Putin têm vindo muito ruins. Não vemos nenhum sinal de retirada das tropas, e qualquer sinais mais pacíficos coexistem com sinais mais bélicos. Então, na segunda e terça-feira, também não acreditávamos que nós estávamos com sinais críveis de que haveria uma descalação de conflito. E nós estamos vendo, de fato, os últimos dias, 24 horas, têm sido uns sinais preocupantes. Christopher, por último, você assinalou na sua primeira resposta, isso está em linha com o que vocês estão publicando, dois fatores que dariam, digamos, ou colocar entre aspas, força ao bloco ocidental. Primeiro, a conduta consistente do presidente americano, fazendo ver aos russos que o preço a ser pago é muito alto. Segundo, vocês deram muito destaque, você também na sua resposta há pouco, não houve um descolamento dos países que compõem o bloco ocidental, particularmente os europeus, que era um temor muito grande dos analistas internacionais quando a crise foi ganhando as proporções que hoje ela tem. No fundo, a pergunta é irônica, é isto que está levando ao confronto militar? Olha, o fato que tem um alinhamento entre os países europeus com os Estados Unidos nos parece que foi um fator que diminuiria o risco de um conflito militar, porque os custos para a Rússia estão se elevando, mas no fundo o que nós estamos vendo é que talvez as ambições de Putin já estavam inclinadas
a ter algum tipo de conflito, ocupação de território da Ucrânia, vislumbrando um momento geopolítico que ele deve enxergar, né? Que a Europa é muito dependente ainda de energia e gás da Rússia, um momento geopolítico para poder utilizar essa influência e redesenhar o mapa geopolítico. E, evidentemente, nós não precisamos reforçar que esse momento é dramático, né? Se nós, de fato, temos um conflito na Ucrânia, é o maior conflito armado no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E quando se inicia um processo como esse, os riscos de cauda são um pouco imprevisíveis. Achamos que vai ser um conflito limitado, até para reconhecimento de Putin, que chegando numa invasão, chegando a Kiev, seria muito sangrenta, muito perigosa. Eu acho que ele vai querer evitar isso, mas ainda assim, um conflito limitado vai gerar um ambiente muito delicado geopolítico na Europa. Christopher Garman, cientista político da Eurásia, nosso obrigado do Jornal da CNN pela participação e boa noite, Christopher. Boa noite, muito obrigado pelo convite.